Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosa Legal. Hoje temos aqui mais um convidado de peso, um grande nome aqui do cenário jurídico sergipano. Estou aqui com meu amigo Igor Franco, que vai fazer as devidas apresentações. Mas que bom que você está aqui, que você retornou para mais um vídeo. Você que está conhecendo o canal agora, é um prazer receber você aqui. Já nos siga nas redes sociais, tem um arroba aí na descrição do vídeo do nosso Instagram. Curta, compartilha, assista até o final. Aqui sempre uma prosa muito descontraída, muito leve, tanto trazendo trajetórias profissionais dentro da área jurídica, como também discutindo temas jurídicos de grande relevância. E aqui comigo, sempre o meu grande e querido amigo, Igor Franco, um idealizador também desse projeto. E aí, Igor, pronto para mais uma prosa legal? Vamos embora. Vamos para mais uma, hoje com um convidado também muito especial, inclusive de um cargo hoje ocupante, diferente dos demais que já trazemos aqui. Isso é muito legal, porque conseguimos trazer aqui pessoas, inclusive, que ocupam diversos cargos. Perfeito. E cada história é interessante. Então, para a prosa de hoje, o convidado é Dr. Robson Milley. Ele ocupa hoje o cargo de defensor público do Estado de Sergipe, é formado em Direito pela Universidade Tiradentes, já foi professor, delegado, e ele vai trazer todos esses temas aqui, contar um pouco de sua história, seus pensamentos, para que a gente ouça e conheça um pouco mais sobre essa figura, esse jurista do nosso estado hoje. Então, Robson Milley, seja muito bem-vindo ao nosso Prosa Legal, que prazer tê-lo aqui conosco. Vamos ouvir um pouco mais sobre você, e eu já sei que tem um início, pelo menos sua história, muito interessante, que eu já ouvi falar. Então. Obrigado Igor, obrigado Daniel. Vou tratar assim informal, porque é um bate-papo, né? Totalmente. E fiquem à vontade também, não tem, que eu acho interessante esse novo formato de contato e de entrevistado. Com o entrevistador, esse método informal, isso é muito bom, porque você consegue abrir o coração. Com certeza. Né, de que aquele formalismo, de aquela entrevista tradicional, isso é muito bom, porque quando você abre o coração, você pega a realidade. Né? Não tem como você ficar o tempo todo simulando. Perfeito. No momento você vai mostrar quem é. E aqui você já mostra logo, porque é aberto. Eu vou deixar logo aqui, vocês sabem que estou na candidatura, eu vou deixar com vocês, tá? Ótimo. Apenas umas intenções que aí ao longo eu vou comentando. Bem, minha trajetória de vida, ela começa, na verdade, em São Paulo. Eu nasci em Guarulhos, minha família é daqui. Eu tenho a família Aracaju e tinha família também em Itabaiana. O tio meu era médico em Itabaiana. Minha mãe era uma pessoa... na época ela gostava de cantar, então não tinha espaço aqui. Foi para São Paulo, né? Lá teve 3 filhos, eu sou o mais novo desses 3 filhos. Eu ainda cedo, com 2 anos, eu vim morar em Itabaiana. 2, 3 anos, vim morar em Itabaiana com meus irmãos. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe faleceu. E eu não tenho pai registral. Eu não sei quem é meu pai. Então, quando minha mãe faleceu, nós fomos para... Cada irmão foi ser criado por um tio. Um ficou em Itabaiana, a outra foi para São Paulo, e eu fui para Salvador, ser criado por um irmão dela. Tanto é que meu nome é curto e é só isso mesmo, até brinco, pessoal. É só isso, eu digo, não tem um só, é Robson Milley, que é o nome da minha mãe. E aí eu começo a minha trajetória, assim, tendo consciência a partir dos 5 anos, sendo criado por esse tio, que já falecido, um tio maravilhoso que me levou para me dar um sustento, mas ele já tinha uma família e tal, eu fui incorporado nisso. Com 17 anos ele volta a morar em Sergipe, e eu venho para Sergipe. Eu comecei vendendo consórcio ali na Cimavel, em 98, quando não tinha nem salário mínimo. O que você só ganhava, o que você vendia. A comissão mesmo. A comissão, Sim. era maior inclusive. E eu trabalhava muito, então eu conheci Aracaju andando em 88, andando. Eu tinha um sapato social e eu piso... eu acho que é pronado, não sei. Então ele saiu comendo de um lado, ficou como meu símbolo de conhecer Aracaju. Dei muito por aqui, por essa região daqui do podcast, eu conheço andando. E eu queria estudar, mas é difícil, porque direito hoje ficou mais acessível. Mas na época era muito difícil passar em direito, embora eu não quisesse direito a primeiro momento, porque eu soube que esse meu pai registral, ele era da área e eu tinha uma certa resistência. Soube que ele era da polícia. Por coincidência, eu saio de vender consórcio, vou vender imóveis, e um diretor da construtora disse: Robson, você tem aptidão para direito? Eu não queria, né?
Eu digo, mas eu não gosto de direito penal. Ele fez, não, mas não existe só direito penal. Tem tributário, tem... Né? Vai, eu comecei a pagar meus estudos, que eu tinha que disputar, né? Foi aí que eu conheci algumas pessoas, até da sociedade que eu não conhecia, porque eu pagava. Então, eu já tinha filho, e aí eu comecei a pagar meus estudos. Eu estudei em escola porque eu estava estudando em escola pública e não consegui disputar. E aí consegui fazer o curso de Direito. Durante o curso de Direito, um amigo, que era delegado comissionado, porque existia o cargo de delegado comissionado antigamente aqui. Por quê? Porque o concurso não preencheu todas as vagas. Até o segundo concurso tinha que preencher com delegados comissionados. Isso eu estou falando em 98. Aí ele me chama. Aí eu tive que ir ser delegado, por coincidência. Uma coisa que eu não queria. Eu tive que ser delegado. Pô, e na época, delegado, sabe como era? Você ia na Secretaria de Segurança, pegava uma carteira e uma arma. Você é delegado. Eu digo, mas eu não sei atirar não, viu? Aí... Esse é o delegado do amor. Pra treinar. É mais ou menos por aí mesmo. E era nessa época, viu? No delegado da multa tem uma música, né? O pessoal brincar. E aí fui no stand de tiro e disse, rapaz, eu sou delegado, mas não sei atirar não, me ensina aqui. Aí o cara me ensinou, porque eu tinha medo, né? Claro. E graças a Deus eu tive bons professores na UNIT, de Direito Processual Penal. Então eu fazia, tudo é que eu saí sem mancha nenhuma. Fui delegado comissionado, me apaixonei pela polícia. Quando chega no final do curso de 2000, concurso. Eu digo, eu tenho que passar como eu vou passar no concurso? Estudando, concluindo o direito, disputando com quem já era formado, e antigamente não tinha acesso à internet. Eu tinha que estudar sozinho. Trabalhando, pedindo folga, a compreensão de professores da UNIT, pedindo... Foi uma loucura. Pra você ter ideia, esse foi o primeiro concurso da CESP. Eu pedi a prova da CESP por carta. Era carta, escrevia carta. Pedi, vi como era a prova, fui fazer. Não passei no daqui por 1/10 na prova escrita. Graças a Deus. Porque as derrotas ensinam mais que as vitórias. Muito mais. Graças a Deus que eu não passei. Não porque não desmerecendo, porque eu gostava muito de ser delegado. Porque eu logo em seguida faço concurso para delegado na Bahia. Como eu estava bem preparado, eu não tinha muita prática da parte escrita. Eu faço curso da Bahia e vou para Bahia. Vou ser delegado lá. Então eu saio da faculdade em 2001, agosto de 2001, setembro eu já estou na Academia de Polícia da Bahia. E fico lá durante 4 anos. E aí, como era na Bahia, porque se fosse aqui eu teria ficado na polícia, e porque eu gostava muito na época, e não teria tido outras experiências que me deixaram ainda mais felizes. No direito, principalmente. Porque o delegado é uma função de direito, porém, você não atua com direito civil, você não atua com processual civil. No interior você acaba dando orientação, porque você é a única autoridade quando você trabalha no distrito. Para interior, o delegado ele é a figura jurídica, muito, alguns interiores, mais importante até que o ministro do Supremo, né? É verdade. Porque você manda sem mandar papel, né? É verdade. Concilia, às vezes vai lá, leva na delegacia, aí vai lá, concilia, faz acordo, resolve, dá conselho, resolve tudo. Realmente exatamente. Tem essa figura de... Você faz conciliação. Conciliação. Hoje tem mais força do que na minha época. É verdade. E hoje tem um poder ainda maior do que na minha época. Mas você tem ideia, né? Você que é da área processual, a minha maior alegria como delegado foi quando eu fiz uma apreensão de um trator e o cara entrou com mandado de segurança. Porque no mandado de segurança você tem que pedir informação, o juiz pede informação à autoridade. Ali foi o momento de eu mostrar meu conhecimento de processo em direito civil. Embora quem atua é o procurador do Estado, mas ele parte da minha eu facilitaria o trabalho do procurador do Estado. Sim. Então essa angústia de estudar direito durante 10 semestres, quase toda a faculdade de direito civil, e não ver na delegacia, me deixava triste. E aí eu faço concurso para defensor público, porque eu já tinha pensado, na verdade, quando eu saí, quando eu terminei o curso, eu queria ser advogado privado, porque eu gosto do ambiente da advocacia privada. Mas como é que eu ia ser? Se eu não tinha amizade, por isso que eu contei minha história. Sim. Eu não tinha amizade, eu não tinha familiar. É muito difícil, e por isso que hoje eu privilegio muito, meus ex-estagiários sabem disso, o jovem advogado, porque eu sei o quanto é difícil você ir para a advocacia, sair da faculdade e ir para a advocacia. O concurso, na verdade, acaba sendo mais fácil. Verdade. Entendeu? O concurso acaba sendo mais fácil, porque você vai lá e ganha seu mínimo. Mas eu tinha essa vontade. Pronto, aí o que aconteceu? Entre delegado e defensor público, eu antes de ser chamado para defensor público, eu pedi exoneração do cargo de delegado e fui advogar.
Então eu já tive mais essa experiência na vida, no ramo do direito. A postulação já corria na veia. Já. Né? Já queria... Já. Eu sempre optei por isso. Como a gente estava conversando aqui antes, eu gosto das atividades, porque na época da defensoria, para você ser defensor, era necessário ter inscrição na ordem. Isso mudou. Tanto é que hoje tem os mais novos dos últimos concursos, quase ninguém tem inscrição na ordem. Né? Isso teve uma alteração constitucional, o Supremo fez julgamento e disse o seguinte: quem é defensor inscrito, se quiser ficar, fica. Foi a minha opção, então eu estou por opção. Embora o próprio Estatuto da Ordem me proíbe advogar, inclusive para mim mesmo. Sim. Eu não posso advogar. Só exerço a função da advocacia dentro do trabalho institucional, da Defensoria Pública. E aí eu digo, eu tenho um cargo de defensor, mas a função é de advogado. Eu entendo até que o próprio MP tem função de advogado, porque ele peticiona. Perfeito. Ele faz uma petição inicial e o juiz pode rejeitar a denúncia, que é os mesmos princípios que o juiz rejeita da denúncia civil, ou da petição inicial civil. Perfeito. Os requisitos, então, para mim, são todos pedintes. Perfeito. Todos o único que não pratica ato de advogado é o juiz. É o juiz. Na minha compreensão. Então, eu faço essa distinção de carga e função. E está na doutrina isso. Então, eu optei por isso. E os colegas que não optaram e não estão inscritos na ordem, está dentro do jogo também, faz parte. Então, e aí advoguei privativamente, adorei advogar, adorei mesmo. Mas tinha passado no concurso de uma carreira que estava em ascensão. E os vencimentos são muitas. E eu tenho filho, eu tenho responsabilidade, eu não ia fazer o que fizeram comigo. Nesse período, eu ainda exerci o cargo de assessor da presidência do desembargador Artemio. Ele foi presidente do tribunal, eu passei 1 ano lá. Foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci o poder judiciário daqui, lá dentro. Eu vi sessões administrativas, então eu conheço como é que funciona. Sou um admirador do tribunal daqui, inclusive por isso que eu estou colocando meu nome, porque eu admiro o tribunal daqui, é um tribunal eficiente, perfeito, profissionais excelentes. Pra você ter ideia, o tribunal daqui tem secretários, pô, na ponta de cada função. Quer dizer, eles realmente atuam como um poder mesmo, assim. A organização daqui do TJ daqui é exemplar. É exemplar, há muito tempo que é diamante. Tanto é que as premiações só aumentam e realmente é exemplar. Outra, é um tribunal limpo. Teve um caso aí, todos sabem, por isso que eu estou falando, foi público. Sim. Mas é uma exceção. É uma exceção, um tribunal limpo, de pessoas sérias. Agora, e por que você coloca seu nome? Porque eu estou colocando meu nome e colocando à disposição essa minha preparação técnica e essa minha vivência para levar ao tribunal uma experiência nova, diferente. Perfeito. De quem está na Defensoria Pública, atuando lá na base, e é por isso que eu acabo não vendo vocês, porque eu atuo na base, diariamente, com vários processos, diariamente, para o tribunal. Uma linguagem diferente. E é essa a teleologia do quinto. É essa a ideia do quinto. É levar uma nova experiência. Uma experiência que nunca houve aqui. Perfeito. E nós, profissionais do direito, que militam em torno da OAB, que são os procuradores federais, procuradores estaduais e municipais, que são os advogados públicos, advogados privados e defensoria pública, que permanecem lá, precisamos de uma boa representação. Seja de histórico, seja de uma vida, e eu estou colocando minha vida aqui, estou abrindo, como a gente começou, abrindo meu coração, uma trajetória de vida, e mais uma qualidade técnica a ponto de um representante dessas carreiras poder debater de igual forma com os outros magistrados que subiram através da carreira de juiz. Perfeito. Sim. Isso é muito bom para a gente, que isso mude. É essencial. Porque a gente precisa ter alguém que consiga demonstrar conhecimento técnico a ponto de levar essa experiência e convencer. Que é isso a argumentação jurídica técnica, teoria da argumentação jurídica. Perfeito. Entendeu? Que sabe aplicar todos os valores da Constituição, princípios e regras, os axiomas e tudo mais. Né? Dentro dessa perspectiva que você trouxe, eu acho muito interessante essa definição que você traz de que o defensor ele é um advogado, de fato. Né? Ele é um advogado que tem de fato uma vocação, e eu acho muito bonito
a profissão de defensor público, porque você coloca a sua vocação para advogar daqueles dentro de uma função institucional da hipossuficiência, dos grupos vulneráveis, e tem casos de fato que até o defensor, às vezes algumas pessoas têm uma função muito minimalista, achando que o defensor só atende lá aquela pessoa que vai à defensoria precisando e ignora, por exemplo, várias funções institucionais de defensoria, como, por exemplo, ajuizamento de ações coletivas, né? E aqui em Sergipe nós temos, de fato, uma defensoria pública muito atuante. Nós tivemos agora aqui alguns casos recentes envolvendo, por exemplo, o direito das pessoas surdas, ações coletivas buscando indenização. Contra o rapaz que fez o Léo Lins, não foi? A defensoria pública aqui ela é muito ativa e essa função institucional da defensoria pública, de fato, quando a gente estava comentando aqui ontem, que quando se fala que o advogado é essencial à administração da justiça, nessa palavra advogado, embora a Constituição traga de forma apartado a defensoria, também se insere a defensoria pública. E aí eu achei interessante que você falou que a postulação basicamente já estava na sua veia, que você estava meio angustiado lá na função de delegado, que queria ter essa atuação processual, queria ter essa atuação na basicamente postulatória. E aí eu queria aproveitar para lhe indagar o seguinte: você teve essa dificuldade, obviamente, que todo mundo tem, de iniciar na advocacia, a gente fica apreensivo, e eu acho que você uniu o útil ao agradável. Você pegou essa sua capacidade e essa sua vocação para passar no serviço público e você escolheu uma área da postulação, né? Eu queria saber um pouco dessa trajetória, especificamente, para passar nesse concurso de defensor, né? Acho que já entendi basicamente por que você escolheu a defensoria, mas também eu lhe pergunto por que especificamente defensoria e não, por exemplo, uma procuradoria, tá? Que eu acho importante. E quais foram as principais batalhas? Eu lhe pergunto isso porque hoje tem muita gente que sonha com ter um cargo público, que é um cargo extremamente concorrido. É um cargo que muitas pessoas realmente aí perdem noite, sonham com isso, e obviamente ouvir de uma pessoa que chegou lá é muito importante. A gente queria saber um pouco dessa trajetória e por que a defensoria e não outro cargo da advocacia pública. Essa área de concurso, ela é muito atrativa para o jovem advogado. Eu fiz um curso de processo civil e durante o período da pandemia, porque eu ficava sensibilizado lá na defensoria, como eu lido com jovem advogado na banca. Por quê? Porque às vezes o assistido ele não procura a defensoria pública, mas ele é hipossuficiente e procura um advogado, um amigo da família, um jovem advogado. E aí eu ficava sensibilizado na audiência. Por quê? Por exemplo, você tem lá uma decisão saneadora. Aí o cara vai perguntar fora da decisão saneadora. Perguntar fato incontroverso. Então eu percebia que é falta de qualidade técnica ali. Ele não sabe a diferença de propriedade e posse. Perfeito. E aí você tinha uma ação de posse, ele estava discutindo propriedade. E ele prejudicava ali. E eu ficava sensibilizado com ele. Quando um cara mais assim, acessível, até falava, um toque, doutor. Teve caso até de dizer, doutor, peça de desistência que eu concordo, como curador especial. Então assim, porque eu não piso na cabeça de um que está começando. Procura ajudar. Às vezes o cara é prepotente e aí você não tem o que fazer, né? Verdade. Que é o esconderijo da burrice, a prepotência. É o esconderijo da burrice. Verdade. E só um parênteses, dentro da nossa profissão, e eu digo isso também porque dou aula, estou na sala de aula e sempre falo isso para os meus alunos e alunas, parece que existem algumas profissões e alguns ramos que a vaidade, ela beira e está sempre ali buscando só um espaço, né? Obviamente todo mundo tem suas vaidades, mas realmente você fala que a gente infelizmente lida dentro do ramo jurídico. A vaidade na nossa profissão ela é muito exacerbada. Prepotência. Quando a gente fala, por exemplo, cooperação. Eu usei burrice, mas deixa eu mudar, estupidez. Fica mais formal. Mas realmente, de fato, muitas pessoas se escondem a falta de argumentos na arrogância. É a forma de eu não debater. Verdade. Eu fui professor também, assim como você, Daniel. E eu entregava a prova, eu dizia, aí um aluno dizia, doutor, professor, eu não concordo com essa questão. Eu digo, não tem problema, me convença de que eu estou errado, publicamente aqui. Se você me convencer, eu dou nota para todo mundo. E a gente entrava em debate. E aí eu usava dialética, né, lógico. Claro. Usava dialética e aí, eu ia forçando ele a responder. Perfeito. Isso ensinou, com certeza, esse aluno aí ensinou muita coisa. Tenho vários. E eu fui convidado para voltar, eu parei, mas eu acho que eu vou retomar essa vida acadêmica. E, na verdade, eu queria ser procurador. Meu filho é jovem advogado, quer ser procurador. E, como eu disse, quando eu passei lá na polícia, eu digo, por que eu sou feliz de não ter passado lá? Porque a atividade da defensoria pública,
embora eu não possa advogar privativamente como o procurador pode, mas ela traz uma gratidão. Você não tem ideia. É que você pegar uma pessoa chorando, pobre, e você dizer, dá uma palavra de conforto. Do oficial diz assim, oficial não, o cobrador diz assim, que infelizmente as cobranças são terríveis. Ligam, olha, vou parar um caminhão na sua porta e levar tudo. Infelizmente é isso que acontece nas empresas de cobrança. E você disse assim, calma, não é assim não. Acontece muito. Eu já aconteceu de ouvir o assistido botar pra eu ouvir. Eu digo, não, ele não vai fazer isso. Pode confiar em mim. E a pessoa chorar ali naquele momento é desespero. Verdade. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Então, eu acho que, como eu estava falando, vocês, a vida da gente é muito complexa na relação com o mundo. Eu não sei porquê, mas eu tinha esse destino dessa minha experiência possibilitar de eu acalmar as pessoas em situações que eu já vivi. Né? Então, eu queria, o que aconteceu? Quando eu estava fazendo concurso para a defensoria, eu estava fazendo concomitante de procurador. Só que, como delegado, eu não tinha muita prática de peça processual. Eu saí bem em processo penal, de direito penal. Eu, na época, pedia para minha esposa, que era advogada também, pedia para que nomeasse um juiz amigo, nomeasse ela da ativa no interior, para que eu pegasse o processo para eu fazer. Porque eu não tinha. Porque é muito fácil quando você pega uma peça. Por exemplo, eu fiz esse concurso de procurador, pra você ter ideia, na época, hoje eu sou admirador do processo civil, mas eu esqueci de botar valor da causa. Porque eu tô acostumado com processo penal. Não, verdade. Entendeu? Então, perdi novamente por 10º na prova escrita. Isso estaria como procurador, tanto é que teve procurador que entrou, que está também concorrendo comigo, que é desse mesmo concurso, e na época me chamaram para entrar com o processo, para tentar discutir, porque era muito pouco na parte, e eu subiria muito no título, porque eu era delegado, então é carreira de Estado também, então eu subiria bastante. E eu preferi não entrar com o processo. Acho que são sinais da vida, porque eu sou feliz no trabalho que eu faço, atendendo pessoas carentes hoje. Né? Passando nessa etapa aqui de desembargador, ficando na defensoria, eu vou continuar feliz com o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Faço com maior satisfação, inclusive os assistidos às vezes me agradecem por atender bem, e eu digo, não é minha obrigação fazer isso. Perfeito. Então, eu passei por isso. Agora, acabei me especializando nessa parte prática a ponto de dar aula para a segunda fase do OAB. Porque eu digo, não é possível que eu vou ficar errando nesse negócio aqui. Aí comecei a entender como é que funcionava, e nesse curso de processo civil, que eu estava lhe falando, que eu fiz na pandemia, eu fiz na ideia de ajudar o jovem advogado, mas chegou lá, todo mundo só queria saber desse concurso. Eu fiquei um pouco triste, porque eu queria ajudar. A prática, aí eu perguntei antes, vocês querem que eu direcione para o processo da minha experiência, ou quer aprender sobre fazer prova de concurso? Todo mundo só queria saber de concurso. E é uma pena, porque... Uma pena. Por exemplo, o que é que eu acho uma pena? Eu vejo lá, o processo civil é muito, muito bonito, né? Eu gosto muito do processo civil, eu acredito que nós temos essa identidade, né? Com certeza. E aí você tem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Verdade. E você tem que saber qual é o melhor caminho. Verdade. Naquela situação. E a pessoa não sabe, pensa que é um só. Por exemplo, uma coisa que você estava falando sobre a tutela coletiva. Nós temos um trabalho muito grande lá como curador especial. Muito grande. E na maioria das vezes, quando é questão de fato, você faz a pena negativa geral. Questão de fato, não tem o que fazer. Sim. Mas eu olho as questões processuais, e em uma delas, existia uma cobrança em que o advogado optou em fazer uma execução. Só que a execução, ela é muito restrita. Ela tem requisitos próprios. Perfeito. Ele poderia ter optado por uma ação monitória ou uma ação ordinária. Né? A depender da situação. Ele optou pelo pior. E era uma dívida alta. E o réu foi citado por edital, não apareceu, veio para mim. Especial. Eu fiz uma exceção de pré-executividade, aleguei que o título estava... aleguei que faltavam dos requisitos da execução, o juiz acolheu, perdeu uma dívida de 150, já estava em 250 mil. Nem levou, ainda pagou 30 mil de honorários da Defensoria Pública. Nem conseguiu cobrar. Então, essa estratégia tem que ser passada, porque você não aprende na faculdade. Claro, porque não dá tempo para o professor ensinar isso. E, na verdade, não é obrigação de professor de processo civil, é professor de prática. Mas é difícil, você só aprende no dia a dia. Eu só aprendi fora. Isso que você fala realmente ressalta a importância do processo e de saber a prática, porque a escolha errada da forma,
Você pode ter o melhor direito do mundo. Se você escolher de forma errada, as duas uma. Ou você vai demorar a chegar lá no seu direito, ou você não chega, ou às vezes acontece uma situação dessa. Você tem um direito, pode até ser eventualmente que a pessoa ajuize, por exemplo, no seu caso, ajuize uma ação de cobrança, ganhe posteriormente isso, mas já acabou tendo um prejuízo numa ação que ele poderia sabe o que é que eu detecto? Sabe o que é? É porque é o seguinte, quando o juiz faz a despacha, faz o despacho positivo, ele já arbitra honorários ali. Perfeito. Aí o cara já vai pensando naquilo, só que ali pode ser pior. É. Você pode perder tudo ali. E se ele já arbitrou o horário, já manda pagar. E você pula a etapa da fase de conhecimento. Então, às vezes isso parece ser bom, mas pode não ser. A análise que tem que ser feita é cada caso estratégica. E aí eu sempre digo que a diferença entre saber a matéria do processo civil, que é uma coisa, e saber utilizar isso de uma forma gestora, gestão processual, estratégica. Porque às vezes vai ter uma situação que vai caber mais de um tipo de ação, mais de um caminho, e você vai ter que escolher qual é o caminho melhor. Por exemplo, você falou, por exemplo, posse e propriedade. Vai ter casos, eventualmente, que você vai estar diante de uma situação que vai caber tanto uma ação possessória como uma ação petitória, e você vai ter que analisar o seguinte, o que é que eu tenho mais facilidade de comprovar, para analisar qual o caminho que você vai escolher. E essa questão da posse, principalmente, que está no Código de Processo Civil. Perfeito. Então, qual é o problema da gente? A gente, na faculdade, é muito levada a conhecer o direito material, seja penal, seja civil. E se afasta um pouco do processo, porque não sei porquê, e também pensei assim na época, processo é difícil. E não é. Processo não é. Por quê? Porque processo, por ser um direito público, ele é mais simples. Perfeito. Porque as regras estão postas. Você tem apenas que saber das regras e saber interpretar essas regras. São lógicas. Exatamente, né? Na maioria declarativa. Perfeito. Então, assim, se você tem que saber aquilo, você sabendo, e nisso se assemelha até o direito material, no caso de penal e tributário, que também possui essa natureza jurídica. E se você partir desse pressuposto, você vai ver que... E, lógico, é o dia a dia também que você vai aprendendo Você tem que ter esse raciocínio e entender que o direito, ele não é visto sob um ponto, né? Ele é visto sob um sistema. Então você tem que adotar isso olhando para outros ramos do direito que se acoplam. Top, inclusive você falando isso muito me alegra, porque assim, a gente vendo aqui, e já adiantando, atualmente você com o seu nome à disposição para o quinto constitucional, é muito bom ver um candidato que tem essa visão geral e específica do direito. Você tem uma visão do sistema jurídico, a visão teórica, mas também a função prática, né? Porque é essencial que qualquer pessoa que assuma qualquer cargo de representatividade na advocacia, no tribunal, seja qualquer tipo de serviço público, ele tenha essa visão prática prévia do que realmente funciona, do que realmente não funciona. Porque, de fato, a gente sabe, dentro do processo civil, por exemplo, e do direito civil, que existem assuntos academicamente empolgantes. Entretanto, a gente sabe, tem que fazer uma distinção muito, que é um recorte meramente acadêmico, ou às vezes um recorte acadêmico, como é que pode dizer, programático, porque tem coisas que a gente está achando academicamente agora que a gente só sabe que vai só se estruturar daqui a 15, 20, 30 anos, e acontece, né? E o que é a prática efetiva, né? Então é bom que a gente escutar um candidato como você, que tem essa prática. Sabe o que é engraçado? Isso que você está falando se aplica muito em direito penal. Sai todo mundo apaixonado por direito penal. Verdade. Condição sine qua non, tal. Ninguém aplica, todo mundo é habeas corpus. Verdade. É tudo igual. E às vezes coisas, por exemplo, demonstração de que o cara reside em tal lugar. Ele reside ali. Isso não está no código para você decidir uma questão de tutela de urgência lá, que a gente chama de prisão preventiva, né? Perfeito. Sim. Né? Ele não vê. E, inclusive, nem fazem esse raciocínio. Lá pensa o direito penal como se fosse separado do processo civil. Não é. Há uma semelhança muito grande. Institutos iguais. Não é à toa a previsão dos procedimentos especiais que são baseados unicamente no direito material, né? O procedimento comum, né, sai da regularidade, da normalidade do procedimento para entrar no procedimento especial justamente pela matéria que está discutindo ali no processo. Então essa consubstanciação entre direito material e processual é essencial para o processo civil. E é muito interessante que você tenha essa prática também. Nesse caso do processo penal, por exemplo, quando você vai fazer uma discussão de prisão preventiva, só usa mesmo a base da tutela de urgência lá do processo civil. Currículo e mora, e agora você tem que saber distinguir isso no processo penal. E aí você estuda direito penal com essa beleza que você fala,
E todo mundo sai apaixonado a ponto de eu convencer meus estagiários a fazer a prova de direito civil. Vocês conhecem estagiário? Acho que vocês conhecem algum estagiário meu, né? Então... Conheço. E eu dizer, porque tem um que eu conheço que é excelente. todo mundo sai lá querendo fazer, e eu tento me mostrar, não, faça civil. Mas sabe o que é? Porque é o seguinte, o ato ilícito penal, ele é descrito nas leis penais. O ato ilícito civil, ele é aberto. É um tipo aberto. Então você tem que ter inteligência para perceber que aquilo ali é um ato ilícito civil. Perfeito. E o penal é mais fácil. Não, o civil é muito amplo. E o penal é mais fácil. Porque tem que... A conduta está descrita, então você tem que... Com isso eu quero demonstrar... Me desculpe estar, às vezes, sendo um técnico, mas eu quero demonstrar que eu posso flutuar desde uma Câmara Criminal como uma Câmara Civil. Perfeito. E eu vou lhe representar bem. Claro. E aí eu gosto de fazer uma pergunta que, aproveitando a sua experiência... Não sei se eu respondi o que... Respondeu de forma muito, muito boa. E aproveitando com uma pergunta, é interessante porque você é um dos primeiros candidatos que a gente aqui tem a oportunidade de conversar, ao quinto, que já está em um serviço público. Obviamente que a gente tem uma noção de que um desembargador, por exemplo, recebe uma carga enorme de processos, né? E a gente, obviamente, como advogado, a gente entende essa carga enorme de processos, mas a gente quer que haja uma gestão eficiente, de modo que ele consiga, de uma forma eficiente, dentro da medida do possível, dar uma atenção, por mais que haja uma grande carga individualizada a cada processo. E você, obviamente, falar em carga de processo, a gente não pode presumir que um defensor não tenha uma grande carga de processo. Isso envolve, além do jurídico, uma gestão, né? E aí eu gostaria de dizer o seguinte, dentro da sua experiência da defensoria, como é que você faz essa gestão? O que é que a defensoria lhe trouxe de experiência para essa gestão? Para não tratar aquilo meramente como um volume e fazer tudo de qualquer jeito, que a gente sabe que, por exemplo, eu já peguei processo que você era vinculado e realmente todas as petições a gente vê com esmero, atenção à causa, e isso é interessante, porque a gente pensa que, tem milhares de processos aqui, vamos fazer de qualquer jeito, e você não é o seu feitio. Então, o que é que você aprendeu na defensoria sobre essa gestão, a importância da gestão para além do jurídico, né, para dar essa efetividade ao jurídico, e o que é que você espera levar dessa experiência caso você assuma a vaga de desembargador? E um adendo, né? Está tratando antes sobre essa relação defensoria-advocacia, essa questão da gestão processual, e são processos que se assemelham muito à nossa advocacia, né? Claro. Até por conta da advocacia dativa, que realmente são matérias iguais. Então, não é só gestão de processos, mas processos que remetem também à advocacia. Lá na Defensoria Pública, nós temos uma questão que está para ser resolvida próximo ano. Eu, em 17 anos como defensor, eu nunca tive assessor. Eu só tive estagiários. E quando o estagiário está no ponto bom, é a hora que ele está saindo, no final dos 2 anos. E aí eu tenho que estar gerindo pessoas assim como você faz isso dentro do gabinete. A diferença é que dentro de um gabinete, você tem excelentes assessores aqui no tribunal. Então você tem que gerir. O desembargador não tem como estar olhando todos os votos, que são muitos processos. Ele tem que ter a confiança naqueles assessores e saber escolher bons assessores e gerir essas pessoas. E aí dá tempo para ele atender o advogado, ou o defensor, ou o procurador. Ele tem tempo para fazer isso, porque ele tem um bom grupo trabalhando, e ele vai ser a cabeça, e eu procurei desenvolver isso ao longo com os estagiários que sempre me ajudaram. Na pandemia eu comecei ainda mais, porque na pandemia a gente não tinha contato, e agora? Defensoria não tem assessor, o que foi que eu fiz? Eu paguei no meu bolso um Drive e um Meet. Todos os dias eu entro na sala com eles, e a gente debate os processos. Eu não deixo o processo meu na mão de estagiário, porque não é nem... Primeiro que eu respeito o meu trabalho, eu respeito o que eu ganho, eu sou servidor público e estou indo para outra carreira de serviço público. Eu respeito isso, respeito a população carente e respeito o estagiário. Perfeito. Jogar isso na mão dele e depois culpar o estagiário não é correto. Vai de conta dos meus valores. Infelizmente tem muita gente que trata o estagiário como simples mão de obra. E não entende que o estágio, além, obviamente, de bolsa, a maior remuneração que o estágio pode ter é um aprendizado e uma condução na medida do que ele vai podendo oferecer para que ele progrida, né? Se você pegar meu Instagram hoje, uma das pessoas que falou lá sobre mim é ex-estagiário. Então, quem vai ser seu aval são essas pessoas que lidam com você. Então, por que Robson não vai mudar quando chegar?
Olha as pessoas que trabalhou comigo ao longo dessa história. Então, dentro dessa ideia, eu comecei a gerir, aprendi a gerir na prática. Próximo ano, provavelmente, a gente vai ter assessoria, vai ser a primeira vez, já está aprovado na lei, mas nós não temos hoje. Então, eu tive que aprender a gestão na prática. No início da carreira da Defensoria Pública, era tão difícil que até para a gente conseguir material, eu dependia do juiz fazer a condenação no juizado. Então, ele condenava um computador para a Defensoria. Porque a gente porque na época a gente recebia honorários e recebia diretamente, como procurador hoje, na época. Isso mudou e eu fui um dos defensores. Por quê? Porque criou-se o fundo, então a gente tem os honorários. E reparte, né? E vai para esse fundo, e esse fundo não, esse fundo é só para aparelhamento. A gente não recebe nada. Porque é melhor para o erário. Porque quem paga o equipamento da defensoria é o sucumbente. Veja como isso é bom para o erário. Reverte para... Entendeu? Para a própria população. E reverte para a própria população. Então, assim, hoje a gente não tem problema de material, a gente tem, e não é uma verba diretamente do orçamento, pode ser de lá, de uma verba que é abastecida pelos honorários. Então, eu tive que desenvolver isso na prática por essa necessidade e construir isso. E, inclusive, acredito que, por exemplo, é um dos motivos que eu tenho aqui, se você pegar um dos meus tópicos aqui, já falando, nas causas em que o valor é irrisório ou inestimável, em que depende do arbitramento de honorários, o advogado pode confiar que eu sei o trabalho que ele tem, porque é eu que faço. Até sexta-feira passada eu estava trabalhando. Então eu sei, não é o meu estagiário que está fazendo sozinho, não é o meu assessor. Então eu sei o trabalho de um agravo, eu sei o trabalho de uma apelação, eu sei o trabalho de um embargo de declaração bem elaborado. Mais uma vez, retomo a importância de quem for assumir realmente seja uma pessoa que efetivamente vive. Saiba, porque a gente vê o arbitramento de honorários abaixo do trabalho do advogado. Mas é culpa do juiz? Não, porque ele veio da carreira. Pela carreira. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Não sabe o que é depender disso para saber. Não sabe. Eu sei o que é isso. Da mesma forma, eu não vou ter problema quando o advogado ganha, ele passa a luta toda, 15 anos, numa causa de 100 milhões ganha 10 milhões. Qual é o problema? E eu digo mais, é uma análise, qual é o problema disso? E é uma análise que algumas pessoas às vezes não têm, que, beleza, já ganhou, o que foi que o advogado fez? Petição, etc. Aí a pessoa fala, não, mas a petição que ele fez aqui, ele faria um processo menor. De fato, a gente tem a situação, e Igor deve passar por isso, e você também como defensor, você sabe que tem processos que às vezes tem um valor econômico abaixo, que às vezes dá um trabalho até maior do que aquele processo que tem um valor econômico maior. Isso é normal. É verdade. Entretanto, quando o advogado ele assume o munus em um processo, a responsabilidade desse advogado é muito grande. Muito grande. Então, quando o advogado... Ele lida com vidas, né? Imagina um advogado que toma conta de uma ação de 100 milhões. Qualquer ato, qualquer deslize que ele cometa, ele vai ser responsável por aquilo. Então, o advogado ele se responsabiliza por um processo de alta monta. Ele é diligente, ele trabalha, ele consegue lá o êxito. Sim, por que ele não vai ganhar em cima desse êxito se ele assumiu aquela responsabilidade? Quer dizer, eu fui responsável por uma ação de 100 milhões, mas eu vou ganhar na cabeça do juiz 200 mil? Não tem lógica. Então, assim, a advocacia e também a defensoria, a atividade postulatória no geral, é um nível de estresse enorme, a gente sabe disso, é um nível de responsabilidade enorme, né? Um prazo, por exemplo, quem quer perder um prazo, por exemplo? A quantidade de prazos que a gente tem para gerir, para se organizar, é uma responsabilidade muito enorme. Né? Por exemplo, uma pessoa que é de carreira, obviamente não é de um demérito, mas, por exemplo, se um juiz, por exemplo, se equivoca e ia lançar uma sentença hoje e deixa para lançar amanhã, a sentença vai estar válida. No máximo ele vai tomar uma ou outra reprimenda administrativa, que de fato tome, aqui não vai perder o salário dele. Não vai perder, né? Mas no geral, tudo vai ser válido. O advogado é a vida dele ali, às vezes. Ou às vezes, por exemplo, se ele protocolar uma sentença errada, às vezes vai ter uns embargos de declaração e tem a oportunidade lá de corrigir. Né? E o advogado não. Tem jeito. O advogado, cada decisão do advogado tá lá 15 dias úteis para contestar. Qualquer decisão que ele tomar errada, ele vai sofrer com isso depois. Não alegou, precluiu. Não alegou, precluiu, alegou errado, não juntou. Vem o cliente dizer, por que você não juntou? E o advogado, às vezes, tem um trato, porque tem atividade dentro do processo. Mas dentro do processo você só fez tais petições. Sim, mas e atividade, às vezes, de bastidor que o advogado teve? Exato, que é muito trabalhoso. Muito trabalhoso, você sabe muito bem disso. Muito trabalhoso. Se for suficiente, você atende hoje, aí daqui a pouco a pessoa tá lá angustiada, já tá lá na defensoria amanhã. Faz Às vezes é só para repetir aqui, para você ter que ter humanidade de escutar o cliente. Lá a gente tem que traduzir o processo para ele, porque normalmente são pessoas com pouca instrução.
E aí eu não vou estar dizendo é coisa julgada. Coisa julgada não tem O que como. que é coisa julgada? Tem que explicar, ter paciência. E esse trabalho aí tem que estar todo incluído nessa remuneração, que é os honorários comerciais. Eu mesmo acho que qualquer discussão para dizer que honorários de equidade deve ser aplicado quando o valor da causa é alto, me perdoe, mas é uma discussão. E viola a lei. Viola a lei. Viola o Código de Processo Civil. Ah, mas veja, a lei ela não foi feita ali para ser aplicada de forma isonômica para um lado e para o outro. Ali foi uma lei destinada exclusivamente a preservar o trabalho do advogado. Ponto. Não tem outra interpretação. Inclusive, a alteração deixou claro nisso. Deixou claro. Entendeu? Então, O artigo 85 foi alterado exatamente para isso. Justamente. Tem uma frase que eu encontrei, inclusive, num vídeo seu no Instagram, que eu achei muito interessante, é chamado logo inicial. Os honorários não são gorjetas. Essa frase ficou marcada para mim. Respeito aos honorários da casa de alto valor, né? Então tá aqui também. Porque não pode a gorjeta você paga quanto quiser. Pois é. Parece que é um agrado do juiz arbitrar mas nessa sucumbência. Claro. Porque você vai no estabelecimento comercial, por que eu fiz essa semelhança? Você vai no estabelecimento, o cara pode pagar gorjeta e pode não pagar. E pode, não é obrigatório pagar 10% aqui no Brasil. Então, assim, eu posso não pagar, eu posso dar 5%, não é. Tem um estabelecimento legal e não adotam. Perfeito. Eu acho assim, alguns equívocos aí que eu defendo, e eu não falo isso proposta, tá lá proposta, mas é porque tá todo mundo usando proposta de desembargador. O desembargador não tem proposta. O desembargador tem opiniões que você vai adotar, porque você é um órgão judicante, não administrativo. Perfeito. Então, assim, essa questão da valorização dos danos morais, né? Essa questão da valorização dos danos morais. Você chega lá, tem que ter um tabelamento. Não pode, a teoria dos danos morais, em que você tem que avaliar quem está pagando e quem está recebendo. Então eu arbitro uma tabela de 1.000 a 6, R$1.000, R$1.500. Arbitro 1.500 para quem ganha um salário mínimo. Excelente, o cara ganhou 1 mês de trabalho. E quem ganha 5. Perfeito. Então, e o valor disso, do efeito pedagógico? Não repetir aquela conduta. Não existe. Por que está pagando? É um banco. E até digo, meu filho reclamando, as empresas aéreas não estão nem mandando mais advogado, que às vezes tá gostando desse tabelamento, então não ganha advogado que não está sendo contratado, e tem um tabelamento lá, nós precisamos raciocinar. Ah, mas o tribunal está muito cheio de serviço, e isso tem que ter uma reflexão em processo a processo. Mas faz parte, nós somos servidores públicos. Perfeito. Você tem que cumprir seu papel. Então, algumas questões aqui, tem outra de penal que fala sobre a garantia da cadeia de custódia, porque muita gente confunde defender o devido processo legal, não é defender bandido, é defender o devido processo legal. Processual penal. E assim, eu não atuo com assiduidade no criminal, eventualmente atuo em uma coisa ou outra, geralmente em parceria com advogado criminalista, que é interessante, né? Dentro do aspecto que você falou, né? Civil ao mundo, e muitas das vezes, muitas demandas cíveis transbordam também para uma questão criminal, né? Então o advogado sempre está atuando em parceria, sempre está pensando de forma conjunta, estrategicamente. Mas a gente vê que a visão dos penalistas é que a gente tem hoje uma jurisprudência aqui, por exemplo, Sergipe, muito punitivista. Sim, né? sim. E eu escutei muito isso dos advogados criminalistas. E a gente precisa, até porque, assim, pela própria estrutura, nós temos apenas uma Câmara, são sempre aqueles 3 desembargadores. E a pré-compreensão deles. A pré-compreensão. A pré-compreensão deles é mais natural. Eu quero levar algo diferenciado. Claro, então acho que por isso que é importante, dentro dessa. E outra, partido é o seguinte: olha, se veio o processo com defeito, você tem que aplicar a legislação. Não tem o que fazer, você tem que ter coragem, você não tem que cobrir erro de quem captou a prova. Perfeito. Você não tem que estar. E eu vi muito isso. Eu vi e me incomodava. Quem captou a prova captou mal. Perfeito. Você tem obrigação. A sua obrigação de desembargador é igual do agente da polícia lá embaixo, é igual. Você tem a obrigação. Eu vi na polícia erros, por exemplo, eu cheguei uma vez num ambiente de local de crime e um policial chegou com os estojos, né, que se chama de cápsula na mão. Olha, doutor, que eu achei aqui. Eu disse, você é louco, você tirou do local. Destruiu o lugar sagrado, Isso. que é o local de crime. Então, assim, o prejuízo vai ser do Estado, Ministério Público, no caso, persecutor. Mas é isso, o juiz está para dizer o direito. Então, ele fez o trabalho errado, o policial lá embaixo. E isso, inclusive, gera um efeito pedagógico para que, culturalmente, se passa a fazer certo. Outra questão, desculpe, só... Não, só a gente gosta de processo civil, só um ponto, justamente também isso, o jogo é o jogo. Tem que ser jogado. E outra coisa que a gente tá, seguinte, eu estudei numa época em que prevalecia a independência funcional do juiz. Só que isso mudou. O sistema de precedentes entrou no sistema brasileiro. E tem aplicação constitucional mesmo, vinculada à segurança jurídica. Porque o sistema de precedentes está vinculado à segurança jurídica, na estabilidade da relação jurídica.
E eu antigamente tinha resistência a isso. O juiz pode se... Para minha comunidade de pessoas carentes, é muito mais fácil ele entender um sistema de precedente do que o sistema de independência. Por quê? Porque ele compreende que o vizinho teve a causa assim e a dele vai ser igual. Claro, a isonomia. Perfeito. Eu percebi que para o sistema brasileiro, isso foi introduzido pelo ministro Gilmar Mendes, que trouxe do doutorado alemão, e eu acho bom, e só que eu estou escutando os criminalistas que estão tendo que recorrer ao STJ porque não estão acatando as decisões. Claro. Os criminalistas têm me reclamado muito. Tem muitos habeas corpus que muita coisa que se resolve. A Defensoria fez muito, no STJ. inclusive. Está tendo que ir para lá para dizer o seguinte, olha, pô, e se não fosse assim, e aí a gente volta para o civil, você não tinha reclamação. Verdade. A reclamação é para garantir a autoridade. Entendeu? Tanto no penal como no civil. Você tem que cumprir as decisões do Tribunal Superior. Porque a Constituição manda fazer isso. Claro. E o julgador tem que entender de que o julgador não faz o que quer, doutor. Faz o que está lá. E o julgador tem que entender que ele é uma peça, uma parte de um grande sistema jurídico, e ele tem que ter uma peça que esteja atuando em sintonia, porque senão você vai ter basicamente como se tivesse um órgão do corpo que basicamente a minha mão faz parte de todo basicamente do meu corpo. Se ela não começar a querer se mexer sozinha, sem obedecer ao meu corpo, a gente vai ter um problema. Perfeito. Então assim, beleza. É ideia de sistema, né? É de sistema. A lógica é justamente entender de que, tudo bem, eu entendo diferente do STJ. E você pode até consignar isso na decisão. Sim. Até porque muitas das vezes, consignar isso na decisão, até de uma certa forma, quase um obter dicto contrário, pode até motivar uma eventual mudança quando sua decisão for lá em cima e haver um overruling, né? Então, assim, a lógica do sistema é essa, não é concordar, não é se convencer do argumento do STJ, mas é dizer, veja, realmente aqui eu entendo que a aplicação da interpretação seria essa, mas diante de uma outra norma jurídica, que é a obediência dos precedentes, eu vou aplicar. Que é bem interessante, porque se a gente parar a pensar, alguns falam, não, aplicar precedente é não aplicar a lei, muitas das vezes. Pelo contrário, existe uma lei mandando aplicar, então você está aplicando a lei. Verdade. Quando você deixa de aplicar, você está desobedecendo a lei que mandou aplicar. Então, assim, doutor? Trabalho. Porque é ônus do julgador demonstrar na fundamentação que não é aplicável aquele precedente. Perfeito. Então o precedente continua e eu vou aplicar. Ou demonstrar que aquele precedente está errado. Mas é ônus de quem vai julgar. E dá trabalho. Você tem que ir para a argumentação jurídica para fazer isso. Perfeito. Para fazer o distinguindo. E aí, aproveitando já emendando a pergunta, que eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada muito, dentro dos seus compromissos, né, que aqui obviamente tem um resumo deles, mas como é que você enxerga essa questão da queixa de muitas pessoas em relação ao sistema jurídico como todo, da fundamentação das decisões judiciais, que assim, a gente tem uma carga de processo, a gente sempre diz o seguinte, advogado fundamenta muito, e às vezes vem lá um acordo, uma sentença que em poucos parágrafos negou o que eu queria, mas não fez uma dialética com o que eu falei. Obviamente que tem advogados e advogados que de fato falam além, não tem pertinência, mas como é que você enxerga esse ônus da fundamentação, como é que deve ser cumprido, como é que deve ser zelado, como é que isso lida com a carga de processo? Eu acho que a gente tem caminhado para atualmente, eu até passo essa orientação para os estagiários, eu procuro ser bem objetivo nas minhas fundamentações. Eu vou ao ponto. Eu acho que a gente tem que ter fundamentação, mas ir ao ponto. Por quê? A gente tem que conciliar conciliar essa quantidade de trabalho e qualidade. E não perder tempo dando volta. Perfeito. Porque senão parece que você está querendo usar outros artifícios para convencimento. Não, você tem uma... Eu acho que a gente precisava melhorar essa técnica. E isso, como você falou, né, varia muito. Inclusive, até decisão judicial, até fundamentação de juiz. Tem fundamentação que dá muito trabalho para você fazer apelação. E tem outras que são bem simples. Que, na verdade, você tem dificuldade. Porque o cara lá no fundamenta, você entra com embargo de declaração. Ele fundamentar e você poder. Ele rejeita seus embargos, então ele não fundamentou de novo. E aí você tem que fazer uma apelação baseada na ausência de fundamentação. E não é o ideal, porque a ausência de fundamentação vai levar à anulação. Mas eu quero, na verdade, a proteção do meu direito material. Uhum. E aí, o que acontece? Você vai perder tempo. O judiciário vai perder tempo. Porque vai anular e vai votar. Perfeito. Entendeu? Eu quero um resultado prático desse processo aqui. Eu quero um resultado de mérito. Então, só que, como você falou, varia muito. Eu atuo em duas
atuo perante 2 varas, a civil é 10ª, tem excelentes juízes nas duas, às vezes entra um ou outro, então eu percebo essa nuance. Às vezes eu entendo, o juiz está muito sobrecarregado, né? Mas a fundamentação, ela muito resumida, não atende ao direito, como também muito extensa também não. Perfeito. Encontrar esse equilíbrio é um raciocínio diário, entendeu? Diário, mas tem que ser feito. E sabe o que é interessante, Dr. Robson? É que a gente percebe que a maioria das decisões que a gente vê assim, óbvio, tem juízes de carreira que fundamentam maravilhosamente bem, mas eu acho que até alguns jogadores experientes sabem que geralmente as decisões mais fundamentadas advêm das pessoas que vêm do quinto. Porque o advogado, nós somos acostumados a construir a base. O juiz, quando sentencia, o desembargador, quando julga, ele já julga de uma forma que a base do processo, as discussões, os argumentos estão ali. Calamandrei, grande processualista italiano, ele falava isso. A atividade do juiz ela é relevante e do julgador é relevante. Entretanto, ele tem ali, no mínimo, 2 teses para escolher dentre aquele que vai adotar. As partes trazem sugestões, né? E o advogado... É até mais fácil, né? É até mais fácil, ele já está com 2 teses. Mais fácil. O advogado, tese e antítese. O advogado, eu dou a conclusão. Principalmente aquele que advoga, às vezes pela parte autora, vem lá uma situação, ele vai ter que identificar o problema, fazer o diagnóstico, construir o projeto, por isso que diz que a petição inicial é o projeto da sentença, construir o projeto. Então, nós somos a fundamentação e a escrita... O direito sai da gente. Sai da gente. Então... Quando a gente vê uma pessoa assumindo lá, é uma chance até de estabelecer, de robustecer, até porque eu até elogio aqui, sem nenhum tipo de bajulação, mas elogio o nosso tribunal, porque de fato a gente tem desembargadores que fundamentam, dá gosto de ver, por exemplo... eu também, desembargadora Angélica. Mas a doutora Maria Angélica, as decisões dela... Eu trabalhei lá na 13ª vara, atuando com ela, a doutora Maria Angélica, eu sempre digo o seguinte, eu vou despachar com ela, eu vejo o acordo dela, eu sempre, a gente fica feliz quando ganha, mas quando a gente perde, a gente fica triste, mas também não fica naquele jeito. Poxa, ela não enfrentou. Perdendo, ou concordando ou discordando, você vai entender o que ela quis dizer. Ela vai dizer, olha, eu entendo isso por causa disso, por causa daquilo. Você pode não concordar, mas ela coloca efetivamente os fundamentos que ela fala, lei, jurisprudência, STJ. A obscuridade passa longe. E a doutora Maria Angélica é interessante porque ela é uma pessoa, por exemplo, uma desembargadora que sempre está atenta ao que o STJ diz. Acho que semanalmente ela assiste o STJ. Tem um desembargador, por exemplo, do desembargador João Hora mesmo. Você vê as decisões dele, os votos dele, o fundamento. João Hora também é muito bom. João Hora, você vê lá. Grandes nomes. O Cesário foi meu professor na faculdade. Tem grandes nomes, doutor Roberto Porto, doutor Manuel Costa Neto está lá substituindo. Manuel Costa Neto foi professor da faculdade. Os votos de Manuel, você aprende às vezes, eu já peguei recorte de voto dele para colocar em questão de prova. Perfeito. Então assim, mas de qualquer forma, quando se tem um advogado, um defensor, que é acostumado a postular, acostumado a criar, acostumado a inovar, a gente espera muito uma fundamentação, óbvio. Não é fundamentação, entre aspas, excessiva, né? Porque às vezes até prejudica a gente quando vai recorrer. Por exemplo, às vezes para mim a melhor coisa para levar em recurso especial é quando você tem um acordo que vai direto ao ponto. Olha, teve uma decisão de Ricardo Mandarino, já acho que falecido, foi juiz federal, que acho que ele faleceu, ele foi procurador na Bahia, depois juiz federal aqui, e que ele decidiu uma causa de uma questão, acho que foi daquele Diogo, mas na Veja e tal, alguma coisa, eu não me lembro bem o que foi, mas eu lembro da decisão dele. Na decisão ele não citou um artigo de lei. E a decisão estava perfeita, concisa, caracterizando o direito, entendeu? Sem citar artigo de lei, mas mostrando que logo ele apontou os institutos e tal, decidiu. Perfeito, ele escrevia muito bem. E eu me inspiro nessas pessoas, e que escrevem bem, fundamentam bem dentro da técnica jurídica, e isso precisa de preparo, seja para quem está lá, quem vai chegar, principalmente para a gente que vai chegar, porque você não tem o caguete de julgar, você tem o caguete de pedir. Perfeito. Então você precisa se posicionar nisso e levar essa experiência e adotar as regras de julgamento, que dá trabalho. E você tem que ter respeito ao profissional advogado que peticionou, que construiu o seu direito lá do início, né? E você dizer o seguinte, olha, como a gente deu o exemplo da doutora Angélica, você tá errado, eu não concordo com você, por isso, se você disser, eu não concordo também com o julgamento, mas eu percebi que houve o respeito na minha petição. Uhum. Isso é importante. É importante. E você vai recorrer, se for possível, né, nas instâncias, seja no próprio tribunal, seja no STJ, e tentar convencer. Entendeu? Não, é um exercício diário.
esses diários. Me recorda muito também do que o professor Eduardo José veio aqui, foi inclusive um dos primeiros. Foi o primeiro. Foi o Quem? primeiro, né? Eduardo José da Fonseca Costa é um grande sim. processualista. Grande processualista aqui. Sim. Lá de Ribeirão Preto. E fala muito sobre o garantismo dessa situação processual em que as partes são, na verdade, aqueles que movimentam o processo, e o juiz é aquele que garante o direito, né? Os direitos e deveres ali que existem no processo. Então, é muito isso sobre isso também, né? Que existe agora um novo passo, né? Inclusive na sua candidatura, que sai do cargo de defensor para se tornar um desembargador, é justamente observar ainda mais o que Eduardo fala sobre o garantismo em relação a esse terceiro que está ali longe do processo, né? Está olhando ali ao lado, ou em cima ou abaixo, mas que está Então, amparado. essa ideia, sabe, que eu tô querendo colocar, que essa minha história de vida, essa minha trajetória, seja pessoal, seja profissional, realmente faça valer esse garantismo. Perfeito. Entendeu? Concordo plenamente. É essa a minha ideia. Que vai avalizar cada um dos candidatos. Todos os candidatos vão dizer que vai receber bem, todos vão dizer, claro, é óbvio, está dentro do jogo. É a história de cada um que ele construiu. Eu procurei construir minha história dentro, e não estava me programando para ser desembargador, porque eu acho que meu preparo foi para ser postular. A gente estava até brincando, pedinte, né? Postular. Somos. Exatamente. Eu trabalho e gosto disso. E gosto de fazer isso. Puxando aí, qual foi a virada de chave nesse ponto? A virada de chave foi quando eu vi o processo de deflagrante, quando nós estávamos conversando sobre isso. O processo se inicia quando o tribunal deflagra. Até aí tá todo mundo, porque se eu quisesse ser desembargador, eu tinha feito concurso de juiz lá atrás. Verdade. Não, eu optei em trabalhar em atividade de postulante. Quando deflagrou, eu percebi isso, e alguns amigos disseram, por que não coloca seu nome à disposição, é um nome diferente. Achei que ia ser um pouco mais difícil por exercer a função de defensor público, mas eu estou tendo, inclusive, na jovem advocacia, uma aceitação muito boa. Porque eu lido bem com ele, eu entendo bem, eu o maior parceiro. E alguns escritórios, grandes escritórios, que normalmente vai ao quinto alguém de um grande escritório. A história sempre mostrou isso, entendeu? E alguns escritórios agora grandes têm apoiado meu nome, porque são 6, né? Até porque eles sabem que eu não vou levar escritório a tiracolo. Eles sabem que eu não vou levar escritório nenhum a tiracolo. Então eu vou atender todo mundo igual. E tem algum escritório grande que reconhece isso em mim. A oportunidade de não ter um do quinto que leva um escritório a tiracolo. Eu não vou levar. E isso é um indicativo de que vou tratar todo mundo igual. Atender todo mundo igual, em iguais condições e principalmente com respeito. Que é o que o advogado quer, que respeite. Você quer ver, você vai fazer sustentação oral e está aqui no meu ponto? Sim, um dos primeiros. Você vai fazer sustentação oral. Eu venho dizendo isso, até repito, mas eu acho deprimente. Eu começo a fazer sustentação oral dizendo, você chega lá cedo, né? Aí o seu é o último processo da pauta. Aí você chega lá, você já chega tenso a fazer a sustentação, que é ruim. Ficar por último. Aí você começa dizendo assim, doutor, é rápido. Não tem que ser rápido, tem que ser os 15 minutos. Você não tem que estar dizendo isso. Porque ele tem que escutar com atenção. É para o servidor público. É para cumprir. Tem que escutar. Não é bom. E eu sinto isso. Eu digo, pô, que negócio chato. A gente tem que estar dizendo que vai falar rápido. Às vezes a gente fica até... Aí desculpa, eu me irrito. Mas às vezes as pessoas ficam, e relato isso, eu dou aula de sustentação oral, as pessoas ficam angustiadas como se estivessem incomodando. Incomodando. Você tá lá no tema, mas parece que eu tô incomodando, tem que acabar rápido, né? Um dia desse eu tava na audiência e eu vi o juiz dando uma repreensão na advogada, fiquei chateado, sabe? Porque ela tava fazendo, a testemunha dela tava falando, e ela normalmente tava gesticulando. E o juiz repreendeu a advogada, porque tava gesticulando. Eu assim, me senti aquilo, eu digo, bom, se eu fizer algo aqui, vão dizer que é porque eu tô em campanha. Né? Aí mas me segurei porque eu tava com a outra parte, mas eu ia dizer, não, eu não tô me incomodando do advogado tá gesticulando, claro. Não. Eu ia dizer na hora, isso não tá me incomodando, doutor. Porque o juiz não tá ali pra dar carão a ninguém. Claro. E isso... Não é pra dar carão a ninguém. Eu já disse isso uma vez na mais audiência. Eu disse, você não tá aqui pra dar carão a ninguém, não. Porque tava dando carão na parte, eu digo, não. Só lance da sentença. Na defensoria tem essa vantagem que a gente fica com medo de estar gavetando o processo.
Você gavetar processo meu, vai gavetar metade tudo da vara. Aí eu disse ao juiz uma vez, na audiência criminal. Ele começou a dar carão. Eu digo, a audiência de admoestação só existe no processo, no juizado, em pena de uso de entorpecente. Se não é admoestação, você não pode estar dando regulagem de parte, não, você não é pai dele. Perfeito. E outra, se ele não ouviu o pai, vai lhe ouvir. Perfeito. Não, isso acontece. Faz o seu trabalho. E é interessante que a gente precisa... Eu me chateei essa situação com a advogada. Aí eu digo, se eu fizer agora, vai dizer que eu estou de campanha. Não vou fazer não. Mas me incomodou, sabe, esse comportamento. E é uma falta de respeito. O advogado quer respeito. E a gente precisa muito tirar esse estigma, tirar essa cultura de que muitos jovens advogados e advogadas têm medo, às vezes, de começar sozinho, de fazer uma audiência, porque às vezes tem essa visão que alguns criam de rispidez das autoridades, de rigidez, de às vezes até maus tratos. Eu amo quando eu chego numa audiência e o juiz é educado com todo mundo. Tudo bom, doutor? Tudo bom, doutor? Tem muitos aqui. Graças a Deus. Às vezes você vai até interferir, pode interferir com a educação. Às vezes falta isso. Às vezes eu sinto que em algumas autoridades falta um básico, que é educação. Porque isso é educação. Isso não é jurídico, não. Isso é educação. É trato, é bom dia, boa tarde. Eu já fico desconfortável quando eu entro na sala da audiência e o juiz está lá no computador e nem vira para dar um bom dia. Fica olhando para você, tô dando atenção, não é? E isso, você vai dizer, mas isso é educação? Educação é princípio social, ético, mas está incorporado na lei do servidor público. Sim. Tratar com humanidade é educação. Então, na verdade, a educação, que é um princípio de natureza ética, social, na verdade, ele foi incorporado na legislação. Dar bom dia faz parte da urbanidade. Isso é educação. Então, ele tem que obedecer o código. Eu como servidor, eu faço isso. Eu entro rindo, dando bom dia. Quem for meu estagiário sabe que eu estou falando a verdade. Então, por isso eu estou falando publicamente aqui. Por quê? Porque eu estou obedecendo à legislação. Não é só os meus valores de educação. Isso é interessante. Tem uma pesquisa, agora me falha a memória do nome do psicólogo que a fez. Ela é citada muito em alguns livros que, por exemplo, tem alguns jogadores que acham que educação é só você falar com todo mundo. Toca a palavra. Pode falar. Aí vai dizer, não, eu dei a palavra para todo mundo, eu falei tudo bem com todo mundo, dei bom dia, mas diz que as pessoas só prestam em 100%, o peso do que sai da sua boca é apenas 7% em relação à sua linguagem corporal e à entonação que você fala as coisas. Então, isso aí eu não sabia, eu aprendo todo dia, tá vendo? Se eu falar, por exemplo, bom dia, falei, no papel bom dia, né? Bom dia, mas obviamente se eu falo bom dia, a pessoa vai dizer, poxa, esse cara tá chateado, esse cara não é, esse cara tá achando ruim. Ou então o juiz, tá com a palavra, doutor. Aí você vai dizer, beleza, você falou que tô com a palavra, mas eu não vou prestar atenção só no tá com a palavra, eu vou ver o jeito que ele falou, parece que ele tá angustiado, quer que eu acabe logo. Uma coisa, por exemplo, um trato do desembargador com o advogado do tribunal. Se o advogado entra na sala do desembargador, pode falar, doutor, qual é? Seja objetivo, tal. Ele falou que eu posso falar. Beleza, a palavra pode falar é interessante, mas a forma que ele falou é o que vai me influenciar se eu vou me sentir confortável ou não. Então, um juiz na audiência, ele pode falar o script como for, mas se ele não tiver uma boa linguagem corporal, não tiver um bom trato, a testemunha vai se sentir angustiada, acuada, maltratada. Nós, advogados, principalmente jovens advogados, vão se sentir acuados. Alguns que estão começando a primeira audiência. Eu tive um caso de uma advogada, na época era colega minha, eu estava me formando, ela se formou. Ela foi para uma audiência, doutor Robson, e a juíza foi tão ríspida com ela que ela saiu do banheiro, saiu da sala da audiência e foi ao banheiro chorar. Acabou a audiência, ela foi ao banheiro, aí eu falei, peraí que eu tenho que ir aqui. Ela voltou com uma cara inchada de choro. Por quê? Porque a juíza foi extremamente mal educada. Eu já fui vítima disso também. Né? Então a gente precisa... Advogando, viu? Eu fui pro juizado uma vez e eu tava com a cabeça boa assim, com os princípios. E eu sentei numa audiência de juizado, eu estava até atuando pela Samsung na época. E aí, uma coitada da consumidora chegou lá, né? Juizado, sozinha. Ela fez, onde é que eu sento, doutora? Aí o juiz fez. Também o advogado sentou aí, assim mesmo. Doutora, aqui o princípio é da informalidade, não tem local não. Eu estava com os princípios na cabeça na época, né? Não tem local não. Porque eu sentei, né? Autor e réu, sentar à direita, sentar à esquerda, né? E não há essa formalidade no juizado. Porque o princípio é da informalidade. Hoje, já nas mesas de audiência, já não tem tanto isso, é mais no penal, né? Mas no criminal. O cara do Ministério Público já fica ali sentado na parte na direita. E eu fui vítima disso. Então, assim,
Ser mais velho tem algumas vantagens, não muita. Claro. Uma delas é ter vivenciado várias situações e que eu não quero repetir. E vou lhe dizer de novo. Você acabou de falar aí. O que vai dizer se aquele candidato ele vai mudar quando botar a caneta na mão ou não, é essa história. Procure, eu digo ao advogado, colega advogado, público ou privado, ou membro da defensoria, procura a história daquela pessoa. O comportamento dele, como é social. Ele sempre teve esse perfil, ele não vai mudar. Perfeito. O cara que é arrogante, em determinado momento, aquele ali, quando ele botar a canetinha na mão, Perfeito. e se achar Deus, ele ali, você pode ter certeza que ele vai fazer as mesmas práticas que a gente está aqui recriminando. Perfeito. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. E aí, essa filosofia que a gente tem que aplicar. A receptividade. Porque na época de Até no direito a gente aplica essa filosofia, né? Claro, na época de campanha, e a gente diz no contexto político, é muito fácil você chegar, tudo bom, vote em mim, tal. Mas realmente a gente tem que sempre olhar a história pregressa da pessoa, a luta pela advocacia, e mais uma vez reforça, a pessoa que realmente advoga, a pessoa que a gente vê nos tribunais, a pessoa que a gente sabe o que é uma tribuna, a pessoa que a gente sabe o que é, às vezes, se sentir angustiado porque tem que terminar uma sustentação oral logo, uma pessoa que vai despachar um processo e sabe o que às vezes não tem uma acessibilidade ou precisar dessa acessibilidade, o que sabe que é recebido bem, ser recebido bem, sabe ser recebido mal, para que na hora de vestir a toga, essa pessoa possa saber o que ela gostava que fazia com ela para fazer com os demais e o que ela não gostava para que não faça, né? Até o mandamento bíblico diz, não fazer com o outro que a gente não queria que fizesse com nós mesmos. A gente só pode aplicar esse mandamento se a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Então como é que uma pessoa vai representar... Empatia, né? A empatia. As pessoas não têm empatia. Como é que a pessoa vai representar a advocacia se ela não tem, por exemplo... Empatia. Ela não depende daquilo, ela não fez aquilo, né? Então a gente precisa realmente de pessoas que têm essa filosofia, né? Dr. Robson, um papo muito bom, muito legal. Demais, eu adorei bater esse papo. Eu adoro falar sobre isso. Já está convidado para vir novamente aqui. Para a gente escolher alguns temas, algum recorte. Vou vir com certeza. Adoro esse tipo de trabalho que vocês fazem. Acho que é engrandecedor. São pessoas mais jovens que eu, embora já tenham uma advocacia mais firmada, não são... Porque a gente às vezes vincula o jovem advogado com o cara que está começando. Não é o caso de vocês. Sim. Vocês só são jovens na idade, mas já atuam em um escritório renomado, né? Não é o jovem advogado. E vocês aqui oxigenam a carreira. Continue. Bonito esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu quero vir em outra oportunidade. E se você me convidar. Convidado não, está intimado. Independente de... Porque a gente fica mais livre de quinto. Claro. Seja eu já escolhido, que é o que eu estou gostando. Se não for, não tem problema, porque eu sou feliz no que faço. Perfeito. Entendeu? Eu vi dizendo aí que ando brigando demais nessa campanha. Eu digo, olha, o mundo não se acaba dia 19 não, viu? Claro. O mundo não se acaba não. Claro. E a maioria não vai entrar, só entra um. Entra um, né? A grande maioria. Então, vamos... Qual é a mensagem que você deixou? É isso que a vida vai lhe cobrar. É claro. E eu digo até para os jovens isso. Cuidado com o que você está fazendo. É isso que vai marcar a sua vida. Claro. Entendeu? Você vai sair maior ou menor dessa campanha. Claro. Dr. Robson, mas agradeço demais, viu? O convite de vocês. Nós que agradecemos, né? Basicamente por ter se disposto a vir, por ter participado. Daqui a pouco a gente conversa, eu vou pedir o voto no espaço de cada um. Claro. Vai pedir, o voto será aqui, e o voto será aqui. Passo avaliada aí. Com certeza declarado. E assim, as suas propostas aqui são realmente sensacionais. É realmente o que a gente que advoga precisa, o que a gente realmente quer. A sua filosofia aqui exposta, a gente consegue ver a sinceridade, a gente consegue ver, mais uma vez, né? Não é só o que a pessoa fala, mas a forma que a pessoa fala, a gente consegue ver sinceridade nas suas palavras. E parabéns pela missão que você executa lá na Defensoria. Obrigado. A gente sabe que a Defensoria, se a advocacia já é uma missão, a Defensoria, que a gente pode colocar a missão com M maiúsculo, porque é advogar justamente naquelas bases, naquelas pessoas que muitas vezes não conseguem nem entrar no escritório da advocacia, não consegue nem saber, e ela vai ali, às vezes, que é a causa da vida dela. E a gente sabe, né, por exemplo, R$50 para uma pessoa que tem uma boa renda, uma renda razoável, R$50. Verdade. Mas R$50 para uma pessoa é a feira de uma semana, de um mês. Às vezes eu digo, a bicicleta é o veículo dele. É o veículo, né? E é o carro dele. E aquela bicicleta que toda deteriorada, a gente sabe a realidade, né? E é importante também que a gente tenha, eu digo isso até nas decisões judiciais, eu acho que a sua eleição, acaso eleito, contribuiria não só sob o aspecto da advocacia, mas contribuiria também na visão humanista das decisões.
de ver, por exemplo, quando realmente efetivamente cabe dano moral, que dano moral não diz respeito a valor, mas o quanto aquilo vale para a pessoa, né? Em situações nítidas, por exemplo, situações como essa, que pessoas são oprimidas e às vezes estão à margem da, entre aspas, sociedade, e a gente precisa de uma pessoa com esse contato para levar a experiência de fato para o tribunal. Eu passo aqui a palavra para Igor. Igor vai pedir que no final você, obviamente, faça as considerações finais e selecione dentre os valores que você carrega, que são vários, que você diz assim, poxa, para mim qualquer pessoa que assumir essa vaga precisa levar para o tribunal. Primeiro agradecer, Robson, por ter vindo aqui falar com a gente. Como eu disse no início, realmente você tem uma história muito interessante, né? É digna e, como eu disse também, a defensoria muito conversa com a advocacia. Talvez, ao meu ver, talvez não, com certeza, são duas das profissões que cumprem exatamente e com muito foco o princípio do acesso à justiça, né? Ainda talvez um pouco mais por conta desse atendimento especial a esse público que é da defensoria. Então, só agradecer. Uma boa sorte nessa caminhada, nesse novo desafio. Já vimos que você tem vários desafios durante a sua vida, que você tem tido êxito. Então, fica aqui meu agradecimento por ter vindo contar a sua história e uma boa sorte nessa caminhada. Fico agora com os valores que Daniel falou para a gente encerrar aí e dar um abraço em todos. Eu que agradeço novamente vocês têm um programa muito interessante. Eu acho que enriquece o direito, enriquece as caseiras jurídicas, debatendo temas importantes. Em relação aos valores, eu acredito que Daniel chegou no ponto certo. Humanidade. Você tem que ter humanidade, sem se afastar da técnica jurídica. Você tem como adaptar, ser humano nos julgamentos. Não é colocando emoção no julgamento, de ponto de vista, mas entender que são pessoas que estão sendo julgadas. E adaptando a norma à Constituição, que a própria Constituição nossa prevê isso. Se não fosse assim, nós não tínhamos uma Constituição tão vinculada ao social, né? Os axiomas da Constituição, os princípios da Constituição direcionam para isso, para essa humanidade. Já começa lá, logo no início da Constituição, ela mandando você respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, assim, é fundamental isso. É isso que guia a minha vida, inclusive no trato pessoal, lá na defensoria. E se pudesse acrescentar esse valor, o outro que eu lhe falei sempre aqui, o respeito. Respeitar as pessoas, respeitar suas diferenças, respeitar os advogados, respeitar o trabalho, é meu lema, caso chegue lá. Peço já concluindo, peço aos colegas que analisem os seus candidatos, e vejam o histórico desses candidatos, seja do ponto de vista pessoal e de competência no que faz, e se puder abrir um espaço dos 6 no coração, com certeza, escolhendo um. Muito obrigado. Daniel, 19 votos e 25. Não. Robson já pediu o voto agora para essa curtida aí. Então, galera, dia 19 a gente vai estar lançando já esse podcast. Número 25, Dr. Robson Millet, tem as propostas dele, vai estar também aqui divulgado também na descrição do vídeo. Bom, gostou do papo? Dr. Robson já está, inclusive, aqui convidado para retornar, já confirmou o convite que vai retornar. Vou até escrever aqui embaixo das suas propostas retornar ao Prosa Legal. E você que gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal para acompanhar sempre o lançamento dos novos vídeos. E lembrando sempre que aqui a prosa não é apenas boa, a prosa é o que, Igor? Sempre legal. Legal. Até a próxima.